Boa noite a todos. Penso que está toda a gente. Vamos proceder à chamada. São 9 horas e 8 minutos, portanto vamos iniciar a reunião. Ora, João Luís Batista Penetra sou eu, portanto estou presente. Dora Lima está presente. Flor Bela Lopes está presente. O Telmo Seco está presente. Marta Fialho está presente. Rosa, não, é o Luís Romarinho está presente. Paula Calca está presente. Carla Merca está presente e Luís da Eira também está presente. Portanto, está toda a gente presente. A Junta fez representar a todos os eleitos, o Presidente e também os outros elementos, Doutora Bárbara, Doutor Mário. Está a ser gravado, portanto é para ficar segundos conformes. Ok. Feita a chamada, vamos entrar então nos trabalhos e antes de entrarmos então na ordem do dia, vou perguntar aos presentes se querem dizer alguma coisa. Alguém dos eleitos e depois também vou passar ao público, porque hoje há público na sala, com 2 elementos do público. Vou perguntar primeiro aos eleitos se querem dizer alguma coisa antes da ordem do dia. Ok. Sim. Posso? Pronto, é assim, eu fui abordada por algumas pessoas nas últimas semanas acerca da situação que está a apresentação das ruas da nossa vila. Algumas eu não tinha percebido bem, porque também eu passo o dia a trabalhar e não faço caminhadas, não ando a verificar, mas durante o fim de semana fui constatar algumas dessas situações e realmente confirmei que estamos numa situação um bocado com falta de limpeza das ruas. O que eu disse a essas pessoas enviaram fotografias, mas também não é preciso, porque toda a gente sabe a situação em que está. O que eu disse às pessoas que me abordaram foi que hoje, na Assembleia, porque é o sítio certo para se falar sobre estes assuntos, iria perguntar ao Sr. Presidente da Junta qual a razão de estarmos neste momento com uma situação onde nós temos a Nacional 2, as ruas principais da vila, onde, principalmente em frente aos comércios, deveria haver uma principal preocupação em ter as ruas um bocado mais limpas, e temos ervas que dão até à cintura na rua principal, os sabores da vila, os jardins, os pequenos jardins que existem, o da Santinha, os canteiros em frente ao Charrua, o jardim público, eu fui ao jardim no domingo também, o jardim público está cheio de ervas, as caldeiras estão cheias de ervas e realmente constatei que é verdade, que realmente estamos com as ruas com uma grande quantidade de ervas abundantes, nas ruas quase todas. Aquilo que eu vi foi que, pelo menos é isto que me apercebi, é que até ali às costureiras, pelo menos esta zona histórica, penso que tem havido alguma preocupação em estar limpa e sem ervas. No resto da vila, pelo aquilo que eu vi, e também dentro do conhecimento de todas as pessoas, é que está uma quantidade de ervas enorme. Agora, o que eu disse a essas pessoas que me abordaram foi que isto é o sítio certo, que nós perguntarmos e para também termos alguma justificação. Poderá ser falta de pessoal, poderá não ser, poderá ser a nível das químicas, que também é um assunto que eu não percebo, mas se calhar será a altura ideal também de termos essa justificação para as pessoas, não é? Porque realmente não parece que sejam ervinhas agora de há pouco tempo, não é? São os sabores da vila, não é? Por exemplo, é um restaurante que está na rota da Nacional 2 e está vergonhoso aquela entrada. Não sei, Sr. Presidente, não sei se alguém também acompanhou este raciocínio, que viu, mas isto é uma coisa que está aos vistos. Ok. E eu acho, desculpe, acho que pronto, hoje é o dia ideal também de também justificar um bocado perante as pessoas o que é que se está a passar. Ok. Falou bem disso. Pergunto se mais algum eleito quer dizer alguma coisa. Está também a situação, só também tentar perceber, porque pronto, falta de pessoal é evidente em todas as situações, não é? Em todas as empresas há falta de pessoal e a situação dos fitofarmacêuticos, não é? Também está difícil de ter, não é? Mas
perceber também o que é que posteriormente, para além da falta de pessoal, o que é que está a pensar em ser feito para evitar estas situações. Basicamente é um pouco o reforço que a Florbela estava a falar. Mais alguém? Já agora, Sr. Presidente, tentar que fosse também do que tem aqui sido dito. Realmente eu também estou preocupado com essa situação, mas haverá com certeza uma justificação para isso estar a acontecer. Obviamente que os recursos humanos não são abundantes e eu sei do que falo também, onde estou também me falta recursos humanos, mas não sei se a questão da monda química tem aqui alguma influência, porque uma questão que a utilização das mondas químicas estava aí muito na ordem do dia. Mas penso que se tinha pensado também na monda térmica, com água quente ou a ferver. Sr. Presidente, quer dizer alguma coisa sobre isto? Naturalmente, sim. Muito obrigado. Antes de mais, saúde do Sr. Presidente e os seus colegas da mesa, saúde a todos e eleitos, naturalmente os presentes. Naturalmente, o Executivo da Freguesia de Algarve está preocupado com essa situação e está naturalmente a monitorizar a mesma. Sem dúvida alguma, que já tinha havido algumas queixas, estamos naturalmente a proceder em conformidade. Posso dizer que ainda amanhã vamos iniciar um novo processo de monda química, vai-se iniciar amanhã exclusivamente no cemitério. Depois do dia 1, salvo dia 1 de julho, depois de terminadas as aulas, faremos também, porque fizemos essa sugestão à escola de Alcáçovas, foi aceito, interessaram de fazer que nós fizéssemos esse procedimento e iremos fazer. E nesse período tentaremos fazer nas principais artérias onde nós sentimos que estão mais afetadas. De facto, e aí é um meio-culpa por parte do Executivo, nós achávamos que, fruto do aumento exponencial do ponto de vista de preços dos fitofármacos, que nós, com aquilo que tivéssemos feito no início do ano, com as roçadoras, que inclusive foram equipamentos que nós também adquirimos, entretanto, que conseguiríamos mais ou menos regular a situação. De facto, essa situação não se, e até o fruto da situação de seca que vivemos, que temos uma seca terrível, e nós entendemos a determinada altura que poderia-se colmatar nessa circunstância ou através dessa atuação da poçagem das infestantes. E depois, obviamente, a situação ainda se agrava mais com a questão dos recursos humanos. E aqui eu peço desculpa, tenho que fazer este desabafo convosco. A situação é aterradora. Nós, a semana passada, chegámos a estar pelo menos 2 dias com menos 6 funcionários. 3 de férias, 2 de baixa, e são baixas que perpetuam-se. Quer dizer que, inclusivamente, nós estamos a tentar arranjar alguma forma de substituição. Tivemos outra pessoa que também estava, obviamente, em situações alheias. Aliás, todas as pessoas da Junta já tiveram Covid. Mas, quer dizer, isto tem sido assim. É reiterado, é uma semana há um Covid, depois há mais. E, de facto, há outra situação que ainda agrava mais, que nós sabemos que no passado, que nós temos essa humildade, este Executivo tem essa humildade de verificar aquilo que foi feito no passado pelos Executivos e aquilo que melhor se pode adequar para as necessidades da nossa vila. E nós procuramos saber como é que eram feitas estas situações. E há aqui algumas diferenças. Uma eram os contratos de programa através do SEI, do Instituto de Emprego, que nós tentamos fazer, mas é difícil preenchermos os mesmos. Difícil, porque antigamente, se calhar, quando havia 20, 30 candidatos, agora há 5, 10 e podem estar alguns dizer que não querem. E nós temos que esperar. E não temos quem preencha, porque se nós tivermos 2 funcionários um exemplo muito concreto, casas de banho, temos 2 funcionários para as casas de banho, uma está de baixa e outra teve de férias. Como é que fazemos isto? É muito complicado. Obviamente, nós temos a responsabilidade de arranjar soluções, mas obviamente não temos também condões mágicos que nos permitam fazer de hoje para amanhã uma solução mirífica. Não dá, é difícil. Mas obviamente estaremos cá para nos adequar. Outra situação que também não queríamos de facto ir por esse caminho, mas eventualmente iremos. Nós sabemos que no passado recente, por exemplo, o último Executivo, se calhar também já fruto destas dificuldades, porque nós sabemos que há 2 Executivos atrás, não era necessário fazer contratação de serviços para isto. Porque lá está, através do SEI, destes contratos de programa, tinham muitos funcionários e iam repondo as necessidades de recursos humanos. O último mandato já havia essa dificuldade. E o que é que acontecia? Contratação de serviços de empresas de recursos humanos, que encarece bastante o nosso orçamento, e até para prestação de serviços para a jardinagem. E vamos ter que fazer isto. Agora digo assim, acham que é a solução?
de facto vamos ter que arranjar uma solução. Mas quero-vos também dizer que nós neste momento temos um valor de afetação do orçamento total para os recursos humanos na ordem dos 70%, que é impensável. Qualquer pessoa que se verifique nas contabilidades e vá a ver, isto é quase que impensável. Agora reparem, se nós somarmos mais 5, 6, 7 mil euros para coisa, isto aumenta quase aos 80%. Agora pergunto-vos, como é que nós depois queremos fazer parques infantis, queremos fazer boas semanas culturais, queremos ter o dinheiro para comprar uma viatura? Isto é difícil. Ninguém aqui atira a toalha ao chão, mas é difícil. E portanto, nós temos de estar a trabalhar neste caldo. Mas obviamente nós faremos brevemente, rapidamente faremos algumas adequações, de forma a que, obviamente também temos algumas responsabilidades do ponto de vista da organização e da calendarização de alguns trabalhos. Não escamoteamos essa realidade. Mas de facto, o problema principal é os recursos humanos. Mas de facto, também como estava a dizer, estamos já a adequar do ponto de vista da monda, e naturalmente há outras situações que estamos a tentar adequar do ponto de vista de calendarização e de programação com funcionários. E muito provavelmente, para dizer já que sim, que iremos contratar, muito provavelmente iremos contratar empresas de outsourcing para fazer esse serviço. O que pessoalmente, e o Executivo lamenta também, porque se calhar daqui a uns meses, numa próxima Assembleia, estamos a falar de um valor exponencial. A questão, pronto, acho que está mais ou menos esclarecido, mas obviamente lamentamos, o Executivo lamenta a situação a que isto chegou e naturalmente faremos os possíveis e os impossíveis para que de forma muito rápida a situação seja ultrapassada. Obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo perfeitamente as dificuldades que têm estado nos executivos, seja da Câmara, seja das juntas, para resolver estes problemas. E, porque já tive muitos anos em cargos executivos, tenho sempre um grande cuidado quando falo sobre estas situações, porque, aliás, quando falo é sempre numa postura construtiva e nunca numa destrutiva. Porque exatamente sei o que custa. Em relação à questão dos recursos humanos, felizmente para a nossa economia, para a nossa freguesia, nós estamos quase em pleno emprego, ou seja, aqui em Alcáçovas não há praticamente desemprego. E eu sei do que falo, porque também preciso de pessoas para trabalhar e também não as tenho, não é? E tenho que as ir buscar a Viana, e tenho que as ir buscar a Alvite e a Vila Nova, eu sei isso, porque felizmente temos a indústria doceira, que ocupa muita gente. O que não concordo é que as pessoas que estão no desemprego se deem ao luxo de dizer que não querem vir. Isso, obviamente, eu não posso concordar. Mas podem obviamente, pois. São regras, nós temos que as respeitar, não temos é que concordar. E eu não concordo. Mas isso é uma questão pessoal. Também dizer-lhe, Sr. Presidente, e à Junta também, eu, em termos ideológicos, sou um bocadinho avesso à contratação em outsourcing. Mas depende das situações. Exatamente. Depende das situações. E se essa for a última solução, obviamente que a Junta de Freguesia contará também com a minha solidariedade numa situação dessas. Porque, primeiro que a gente defenda as nossas questões ideológicas e que devemos defender, temos uma questão importante a defender, que é o interesse da população. E essa deve estar acima de tudo e, portanto, sabemos que a erva na rua, e eu obviamente concordo com aquilo que a Flor disse, porque também as vejo e também me preocupa, mas sei que isso não é a coisa mais importante para a vida das pessoas. Obviamente, ter emprego é mais importante, ter serviços de saúde é mais importante, e ainda infelizmente não temos, ter serviços de segurança é mais importante, sabendo, ou seja, em termos de priorizar as necessidades, temos que saber priorizar. De qualquer forma, compreendo aquilo que foi dito e subscrevo de que devemos fazer um esforço, porque estamos nós numa rota turística, devemos dar uma boa imagem da nossa freguesia e, portanto, obviamente, aquilo que for depois estudado em termos do Executivo da Junta para suprir esta dificuldade, nós teremos aqui também na Assembleia que ser compreensivos em relação a isso, porque o dinheiro que for para o outsourcing às vezes pode faltar para fazer outras coisas. O dinheiro não estica. De qualquer forma, se pudermos resolver tudo sem ser em outsourcing, tanto melhor, porque a Junta teria então a dar trabalho às pessoas aqui da terra, dentro daquilo que for possível.
Pergunto se os eleitos querem dizer mais alguma coisa, porque se não quiserem vou passar ao público. O regimento da Assembleia de Freguesia prevê que o público fale no início da sessão e não no fim. E nós ainda não alteramos o regimento. Portanto, vou perguntar, neste momento já temos mais público, já chegou mais gente também, portanto vou perguntar às pessoas do público se querem intervir. O senhor um bocadinho Era sobre essa questão de não se poder intervir depois da ordem dos trabalhos. Se, portanto, a Assembleia, os eleitos, podiam propor a alteração a esse ponto do regimento. Poder pode, mas ainda não foi feito. Poder pode, mas ainda não foi feito. E enquanto não for feita nenhuma alteração, o que conta é o regimento que vem de trás. E, portanto, o regimento que vem de trás diz a intervenção do público no início da sessão. E, portanto, nós vamos respeitar aquilo que diz mas o público pode intervir. O público pode intervir. Sim, Mas, agora, além de pontos, portanto, no meu caso, se quiser intervir sobre um ponto daquilo, só na próxima Assembleia. Não, mas eu sei o que é que se vai debater no ponto, não é? Sobre aqueles pontos, sim. Mas com certeza. E quando é que estão a fazer a alteração ao regimento? Não foi ainda discutido. Ainda não foi discutido? Pronto, era só isso. Mas mais nenhum assunto, não é? Não era só isso. Ok. Fábio. Bem, boa noite a todos. Antes de mais, os cumprimentos à mesa, a todos os eleitos e a quem está presente a assistir. Eu venho manifestar duas preocupações e também apelar a que a Assembleia de Freguesia se interesse pelos temas que eu vou abordar. O primeiro tema tem a ver com uma situação que me apercebi durante este mandato das funções que exerce na Câmara Municipal de Alentejo, que tem a ver com o protocolo, o acordo que existe entre a autarquia e a Junta de Freguesia das Alcáceres, mas também com as outras juntas de freguesias. Existe um acordo, um protocolo, como vocês sabem, de financiamento das atividades, aquelas atividades são descentralizadas para a Junta de Freguesia. Desde 2014, que esse protocolo não é revisto. Repito, desde 2014 o protocolo não é revisto. Sendo que devia ter sido revisto em 2017, devia ter sido revisto em 2021. Portanto, em duas fases que ele devia ter sido revisto. Inclusive, pela lei, o próprio nome daquilo que são as atribuições de competências entre a autarquia, município e autarquias juntas de freguesia mudou completamente. Significa que, na minha perspectiva, e manifestei essa preocupação em reunião de Câmara, existe, cada vez com o financiamento por parte do município às autarquias, existe uma irregularidade, na minha perspectiva. Portanto, esse financiamento é feito com uma base errada. Há um argumento que é dito que, bem, enquanto não há um novo protocolo, baseia sempre no anterior. Eu tenho grandes dúvidas olhando para a lei, mas também não sou especialista, fico-me por aqui. Mas a questão central que se coloca aqui é, desde 2014, esta é uma questão central, e depois faço o apelo à Assembleia de Freguesia que procure uma solução deste problema, desde 2014 não são revistos os valores atribuídos às juntas de freguesia neste Conselho. Isso significa o quê? Que, damos exemplos aqui, dos fitofarmacêuticos subiram e outros valores, os quadros do pessoal também subiram, portanto temos aqui valores que subiram ao longo do tempo e não há um mínimo de ajustamento entre os valores que são transferidos do município para as juntas de freguesia. E para as juntas de freguesia, de Alcáceres, esta situação é mais evidente. Porquê? Porque, como foi abordado aqui pelo Presidente, quase 70% das despesas da Junta de Freguesia de Alcáceres são pessoal. Ou seja, se a receita, vamos imaginar que a receita é 100, para simplificar, 70 dessa receita é para pagar funcionários e 30 servem para pagar, desde 2014, sempre a mesma receita de 2014. Atenção a isto, desde 2014 sempre a mesma receita. Serve para pagar o funcionamento da Junta, as despesas para estarmos aqui, a luz, tudo isto que aqui está, algum equipamento, as despesas das fotocópias, de manutenção, de seguros, disto, de outros, contabilista, e dessas despesas correntes do funcionamento da Junta, e reparem bem, com os preços a aumentar desde há algum tempo.
Mas a questão central que se coloca aqui, o apelo que eu faço, porque me foi informado ainda hoje, porque já agora há aqui uma nota importante. Nós estamos num processo de centralização. E a negociação com as juntas, diferentes juntas pelo país, não é só esta, mas a negociação com as juntas deve ser feita antes de 30 de junho deste ano, 2022. Não sendo feita essa negociação, mantém-se precisamente aquilo que vem atrás. Ou seja, garantidamente no dia 1 de julho, se não for feito nada até dia 30 de junho, vão manter os mesmos valores que vem atrás. Sabendo nós aqui, quem gera e acho que quem tem responsabilidades também no processo de centralização, sabe efetivamente que as despesas são completamente diferentes. Portanto, o que nós estamos é perante um facto que é preciso fazer algo. E o meu apelo que eu faço à Assembleia de Freguesia, à Junta de Freguesia, é que, perante este período tão curtinho de tempo, que se faça uma revisão ajustada daquilo que é a realidade. Que se faça uma gestão, senão continuamos neste absurdo de não se poder contratar uma empresa, porque não há condições, porque não há pessoal, porque as limitações são enormes, não se poder contratar uma empresa para poder ajudar a resolver o problema. É uma tristeza o pessoal que faz parte da junta não fazer esse trabalho que compete. Para mim é uma tristeza. É uma tristeza porque existem funcionários, mas não é uma tristeza. Agora, a questão que se coloca é, não havendo essa solução, tem que haver um plano B. Isso tem que haver. E tal e qual como o Presidente disse, tem que haver, neste caso, a contratação de uma empresa, através da outsourcing, no sentido de resolver o problema. Por isso mesmo, apelo à Assembleia de Freguesia que se manifeste dentro dos seus eleitos e o seu peso institucional que tem perante o órgão Câmara Municipal, no sentido, e com o Executivo, a título de permanência, no sentido de até 30 de junho haver uma atualização, pelo menos já não digo centralizar mais competências, mas haver uma atualização de valores daquilo que é pago às juntas de freguesias. Eu utilizei a expressão, e digo com toda a clareza, andam a enganar as juntas de freguesia. Andam a enganar as juntas de freguesia há muito tempo. E as juntas têm aceito isto, não pode ser. Não pode ser. Eu acho que todos compreendem a justeza ou a injustiça que é perante o cenário que nós todos estamos a reconhecer de aumentos dos preços comerciais, não se poder fazer nada porque a junta desempenha um papel de serviços em delegação de outra. Só que a outra, isto vem sempre assim, não é? A outra não paga com justiça o valor. Ora, se não paga com justiça, temos que manifestar, e estamos na altura certa para o fazer, antes que passe para o dia 1, depois não sabemos quando é que o problema são resolvidos. Deixo, portanto, esta preocupação e este apelo. A segunda preocupação que trago aqui é uma situação mais grave, tem a ver com a saúde. A saúde, como nós sabemos aqui na nossa freguesia, a situação do posto de saúde, dos médicos, da falta de serviços, da prestação de serviços nesta área ou da compensação dos mesmos, tem vindo a agravar sucessivamente. E ela vai culminar com o agravamento ou com a saída da diretora do Centro de Saúde. Já sabemos, ao dia de hoje, que fizeram uma contratação pública, um concurso, para 2 pessoas concorrerem. Já sabemos, ao dia de hoje, que é só para uma, ou seja, já tínhamos a necessidade de uma, mas sabemos que vai sair a segunda, porque ela já o declarou, é público. E disse-o institucionalmente, não disse na rua, disse-o através da IRS, uma reunião com a IRS, e disse-o à Câmara. Portanto, é uma questão institucional. Portanto, não vamos ter diretora de saúde e não se prevê a substituição no breve prazo. Portanto, esta é uma situação muito grave. É uma grave que estamos numa degenerescência total, olhando para a nossa população idosa, olhando para a situação crítica que muitas pessoas vivem, que não têm outra forma, e depois, quando olhamos, saímos daqui, vamos para o Hospital de Évora, estão 15 horas, ou mais de 15 horas à espera, para serem atendidas, é um absurdo. Para não dizer palavras indevidas numa Assembleia de Freguesia. É um absurdo. E pessoas com urgência, pulseira amarela, 3 horas à espera. Gente daqui, gente nossa, portanto não é daqueles que a gente vê na televisão, é gente nossa. Vai a Évora, está mais de 15 horas à espera para ser atendido. Porquê? Não tem serviço aqui, acumula problema lá. Portanto, eu faço o apelo à Assembleia de Freguesia que se manifeste também contra esta questão, no sentido de
o Estado Central, portanto, que é quem tem a responsabilidade sobre esta matéria, não é a Câmara, evidentemente, neste caso, o Estado Central resolver o problema. Se dizem os estudos que não há falta de médicos em Portugal, que o problema é enfermeiros, nós aqui temos um problema de falta de médicos. Então, estão a mais num sítio ou estão a menos no outro. O que é certo é que nós não somos cidadãos de segunda nem outros de primeira. E as necessidades do interior, se não quiserem abandonar definitivamente o interior, é preciso fazer algo. Por isso, deixo este apelo aqui num sentido de preocupação e o apelo, a preocupação porque a situação se está a agravar, mas o apelo no sentido de se fazer algo, porque assim não pode ser. E deve ser de baixo para cima, não pode ser de outra. Tá? Obrigado. Vou perguntar se mais alguém quer intervir. Posso falar? Sim. Ora, muito boa noite a todos. Em relação ao protocolo que existe a Câmara Junta de Freguesia, o Sr. Presidente sabe que nós estamos neste momento em discussão em relação a esse protocolo e que a Câmara tem toda a intenção em, depois de falarmos e discutirmos esse assunto, de alterar a verba que está neste momento destinada à Junta de Freguesia, porque nós queremos o bem de todos, não é? Portanto, isso está em discussão, como sabe o Presidente Frederico. Em relação aos médicos, hoje tivemos a reunião de Câmara e falámos precisamente sobre isso. É uma preocupação também da Câmara Municipal, mas é um problema que nós também não podemos resolver, né? Estamos a par, vamos falando com a ARS, vamos falando com a ACES e eles próprios também dizem que não existem médicos, isto é a nível do país, mas nós continuamos a falar e a dizer que não pode ser e que temos que arranjar uma solução, mas eles próprios não têm a solução para resolver o problema. Mas acho que sim, que o Fábio tem razão, que devemos todos juntar e fazer alguma coisa por isso. Disseste logo? Sim, sim. Mais alguém? Portanto, já agora eu depois passo-lhe a palavra ao Sr. Presidente, deixe-me só dizer aqui alguma coisa. Em relação àquilo que o Fábio Costa da Silva, mas o Dr. Costa da Silva, para os amigos do Fábio, e eu quero durante a vida continuá-lo a chamar para Fábio. Em relação àquilo que ele disse sobre a questão dos protocolos com a Câmara e dos guias para a Junta, obviamente que estou de acordo que os protocolos devem ser renegociados e deve ser revisto, e a Paula ainda bem que corroborou isto, obviamente que sim. Queria só corrigir uma coisa, Fábio, que é o seguinte, é que aquilo que é a receita da Junta, o protocolo com a Câmara é apenas uma pequena parte. Aquilo que afeta muito o orçamento da Junta é o fundo financeiro para as freguesias, ou seja, aquilo que vem do orçamento do Estado. E aí não é a Câmara, obviamente, responsável, mas sim aquilo que é o orçamento do Estado. E concordarás comigo em relação a isso. Obviamente que, sim senhora, a Câmara deve ter essa disponibilidade para as 3 juntas de freguesia. Obviamente que a mim compete-me defender aqui a Assembleia de Freguesia de Alcáceres e a Junta de Freguesia de Alcáceres, mas eu gosto de sempre ser solidário e, obviamente, ser solidário também com a Junta de Viana e com a Junta de Aguiar. Porque nestas questões, obviamente, não deve haver aqui bairrismo, o que deve haver é a solidariedade no Conselho e trabalho de todos para aquilo que é a vontade de todos, que é também o desenvolvimento de cada uma das freguesias e o desenvolvimento do Conselho. E espero, obviamente, faço votos para que a Câmara rapidamente faça isso. E, obviamente, que o meu parecer, e penso que todos os eleitos que aqui estão, é de manifestar interesse que a Câmara e a Junta se entendam e cheguem a uma negociação que seja viável para aquilo que é a delegação de competências da Câmara na Junta. Porque é disso que estamos a falar. Portanto, não é propriamente para pagar a luz, nem para pagar o telefone, é para pagar as despesas que a Junta faz com as delegações de competências que lhe foram transferidas e que lhe são confiadas e que eu acho que devem continuar a ser confiadas e até, se a Junta quiser ter mais e a Câmara estiver disponível para passar mais, obviamente isso agora já depende dos dois executivos. Mas dizer aqui também que, obviamente, a nossa preocupação não pode ficar para aí, tem que ser também naquilo que é a cota parte do Orçamento de Estado para as autarquias e para as juntas de freguesia, não só para os municípios, como para as juntas de freguesia. Nós tivemos um acontecimento muito triste recentemente, que foi a saída da Câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios. E eu digo muito triste porque começa a cada um a defender-se a si próprio em vez de defendermos o conjunto, e eu sou favorável a que estejamos todos no mesmo barco. E isso refere-se também
há negociação que foi feita entre o Estado e as autarquias, neste caso os municípios, com a transferência de competências, nomeadamente na área da educação, que prejudica os municípios. Na área da educação, na área da saúde, e os municípios, tal como as juntas de freguesia, têm que defender o interesse das freguesias, os municípios aqui, independentemente da cor política, têm que defender os interesses dos seus municípios e dos seus concelhos. Pronto, mas era só esta abordagem, porque obviamente estou de acordo que não pode estar um protocolo sem ser revisto desde 2013, né? Devia ter sido 2013, não, 2014. O último valor foi revisto em 2014. Pronto, 2014. Em relação aos serviços de saúde, só uma correção também só técnica, é que não há diretor de centro de saúde. Isso já houve em tempos. Coordenadora? Sim, não, coordenadoras de unidades de saúde. Portanto, o Conselho tem 2 unidades de saúde, não tem um centro de saúde, tem 2 unidades de saúde, só isso. E o que estamos a falar aqui é da UCSP, ok? Da UCSP. E realmente essa unidade realmente está deficitária em termos de recursos humanos e eu subscrevo aquilo que o Fábio disse. Obviamente estou perfeitamente de acordo, embora, e também hoje na Assembleia da República isso também foi discutido, acho que estamos a pagar, na minha humilde opinião, pelo facto de, durante muito tempo, se dificultar a vida a quem quer ir para a medicina. Existe 19, existe 20, existe um disparate e depois queremos médicos e não gostamos. E há gente que tem vocação para ser médico e que por umas décimas não entra na Faculdade de Medicina. E isso faz parte da política nacional e, obviamente, que a Ordem dos Médicos, também para além do Governo, a Ordem dos Médicos tem aqui alguma culpa quando dificulta a entrada, ou seja, quando limita o número de cláusulas de entrada nas faculdades ou quando dá até pareceres negativos a faculdades, como foi agora o caso da Universidade Católica, que tem um curso de Medicina e que teve parecer negativo da Ordem dos Médicos. Portanto, obviamente, quando queremos restringir para sermos poucos, depois faltam. Portanto, o país tem que ter uma unidade e, neste caso, acho que os cidadãos têm que ser solidários com o Governo e exigirem do Governo que o número de pessoas a entrar nos cursos de Medicina tem que ser superiores. E depois também entra aqui uma coisa que o Estado tem falhado nos últimos anos, que é com o congelamento de carreiras, que faz com que médicos e enfermeiros abalem para o estrangeiro em vez de estarem cá onde fazem falta. Essas políticas, obviamente, têm que ser condenadas, e eu não estou a falar de governo nenhum em especial, mas estou a falar de todos. Houve uma congelação de carreiras, obviamente que as pessoas, se receberem melhor na Holanda, se receberem melhor na Bélgica, se receberem melhor na França, vão à procura disso. Nós estamos na União Europeia e a circulação de cidadãos é livre, portanto as pessoas vão à procura de uma melhor vida e não devem ser censurados por isso. O que temos que fazer é criar cá no nosso país condições para que as pessoas fiquem cá em vez de falar para o estrangeiro. Mas subscrevo completamente as tuas preocupações com a saúde. É inadmissível que nós tenhamos uma população envelhecida e não tenhamos médicos para os atender. É inadmissível que nós vamos para o hospital e estejamos horas à espera porque os médicos não são de elástico e não esticam para atender toda a gente. Portanto, subscrevo. Agora que eu já desabafei também, Sr. Presidente, tem a palavra. Não, Sr. Presidente, apenas saudar as intervenções que me antecederam, as três naturalmente, me congratulo muito primeiro com a presença dos seus vereadores e, em segundo, pelas palavras que proferiram. Uma positiva no sentido que já é um passo, sentir aqui por parte da sua vereadora do Executivo Municipal, também é desejo que haja esse reforço das verbas ou dos apoios, obviamente isso é muito importante ouvir, ainda aqui. Naturalmente é uma preocupação, como foi dito pelo seu vereador Costa da Silva, que desde 2014, quer dizer, 2014 não há atualização mensal, portanto, mas aqui também só dizer uma pequena coisa ao Sr. Presidente, obviamente que grande parte do orçamento vem do FFF, mas este valor pode representar quase 30%, entre 25% a 30%, portanto também poderia ajudar a diluir um valor que nós temos afeto aos recursos humanos. Se nós tivéssemos porque também é importante, nós estamos a fazer esse trabalho com os nossos assistentes técnicos da área e com a empresa que nos está a dar parceria nesta temática
e naturalmente estamos a chegar à conclusão que aquilo que é a assunção de competências que nos foram delegadas em 2014 através desse acordo e o valor que nos é dado desde essa altura pelo município representa sensivelmente entre metade, mais ou menos aproximadamente metade daquilo que são os custos que nós temos com esses trabalhos, com essas delegações, com essas competências. Portanto, obviamente terá, e nós também sentimos que houve abertura, esta semana o Executivo da Freguesia reuniu com o Executivo Municipal, também sabemos porque nem sempre terá, obviamente a questão monetária e financeira é muito importante, mas às vezes e nós também temos tido essa abertura de dizer que muitas vezes, através de outro tipo de apoios logísticos de recursos humanos, vinculados à freguesia, nos pode ser uma ótima ajuda. E, portanto, o Executivo Municipal também tem essa palavra e tem essa sensibilidade por parte da freguesia. Mas, na circunstância atual, é impraticável mantermos isso. Naturalmente que agradeço a chamada de atenção aqui para essa necessidade feita pelo Sr. Vereador Costa da Silva. A única coisa que também queria, já agora que se é permitido, por isso que gostaria de dizer à Sr. Vereador é que agradecemos e reconhecemos essa disponibilidade, só pretendíamos é que não demorasse muito mais que o necessário, porque isso faz-nos estrangular, de certa forma, do ponto de vista financeiro. E era importante que houvesse rapidamente, obviamente com as coisas devidamente ponderadas, mas que rapidamente houvesse alguma solução nesta renegociação. Do ponto de vista da questão da saúde, o Executivo tem acompanhado com uma enorme apreensão. Ainda hoje tivemos a oportunidade de ter uma conversa informal com elementos da ACSE. Parece que pretendem fazer também uma conferência sobre esta questão lá para setembro, porque obviamente, infelizmente, não temos tido alternativas. Não temos tido alternativas àquilo que deve ser um serviço público de primeira linha, de necessidade básica, para um território como o nosso, com mais de 2.000 habitantes. Lá está, há pouco tempo foi dito, noutra dimensão, outra sensibilidade, outra necessidade desta freguesia, que é a questão da segurança, da falta de segurança, e cada vez mais o que parece é que nós temos no interior portugueses de segunda. Não há investimento no interior. E curiosamente nós temos um Ministério da Coesão Territorial. Era importante que isso depois fosse consequente. E é isso, e nesse sentido dizer que obviamente que acompanhamos, muito recentemente, e aliás faz parte depois do ponto da informação da atividade, tivemos pedido também muito recentemente informações ao ACES sobre esta questão. Infelizmente as notícias não são positivas. Era isto que eu queria dizer, depois posso me estender um pouco mais na... Está bem. Muito obrigado. Mais alguém quer intervir? Se mais ninguém quer intervir, passamos então, se mais ninguém quer falar agora da palavra, passamos à ordem de trabalho. E o primeiro ponto é a proposta de aprovação da ata em minuta no final da sessão. É por isso que a Inês está ali trabalhando lá ao fundo, não é, Inês? É. Como ela me respondeu, eu penso que é afirmativo, não é? Pronto. Então, quem é que se opõe que a ata seja aprovada no fim? A fazer só uma pequena correção na ata. Não estou a falar desta ata. Isso é um ponto a seguir. Desta, está bem. Ok, estou a falar desta ata ser aprovada em minuta no final. Ok. Alguém é contra que façamos a aprovação em minuta? Não? Ninguém se abstém? Então, por unanimidade, a ata será aprovada em minuta. Agora é que é o ponto 2, aprovação da ata da sessão do dia 29 de abril. E aqui penso que o Tão queria falar, não é? Ao menos deixar-se passar um erro ortográfico. Onde? Aí embaixo no parágrafo considerou importante... Embaixo na primeira folha, na segunda? Na segunda folha. No início logo da segunda folha. No início da segunda folha. Diga lá. Onde é que está? Considerou, não estou a conseguir localizar. Que a política e considerou importante, considerou importante que se mantenha, não é? Ou seja, é um erro que está aqui em mais, não é? Exatamente. Ok, então depois para e a seguir, já agora, de bocadinho, emendar o meu nome também, acrescentar a texto. Senhor Telmo Ferreirinho Seco. É isso. É por Seco também. Já agora, se não for pedido mais. Ok.
O seco. Pois. Ok, tudo bem. Não é... Mais alguém quer intervir? Se mais ninguém quer intervir com estas alterações propostas pelo Telmo, vou pôr a ata à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Peço desculpa de interromper, mas já agora está a ler a ordem ortográfica. Aonde? Dirigir-se à Dona Carla lá em assento ao contrário. É exatamente, é assim. Muito bem, muito bem visto. Tem que se referir à ata toda, os atos estão todos assim. Está tudo assim? Ok. Por acaso eu li a ata, mas não reparei nos achos. Mas estão todos assim, devem ser todos corrigidos. Ok. Então passamos ao ponto 3. E o ponto 3 da Ordem de Trabalhos não é um ponto de votação, é de informação. Sr. Presidente, faça a favor. Então, Sr. Presidente, foi enviada essa mesma informação, compila, portanto, todos, mais sensivelmente, as questões das atividades deste último ano. É um período de avaliação mais curto, tivemos a outra Assembleia. Também decorre aqui, se calhar, alguma... Nós já tínhamos avisado isso na última Assembleia, que haveria um momento, se calhar, de menos, e obviamente ainda se agravou mais com a questão dos recursos humanos. Tem exigido muito mais de nós, mas obviamente temos outras questões em mãos. Temos a questão da Semana Cultural, que para nós é também muitíssimo importante, sem primor para a outra que é mais importante de todas, a questão da otimização dos recursos e, naturalmente, do cumprimento das nossas responsabilidades enquanto competências delegadas pelo município. Depois temos também, lá está, duas questões que tiveram pendentes durante este tempo, que foi precisamente fazer a redação destes dois acordos que vão vir aqui hoje à votação. Portanto, duas parcerias que obviamente também exigiram algum esforço por parte do Executivo e do pessoal técnico da Junta, naturalmente com os nossos parceiros. Dizer aqui, obviamente, que no meio destas dificuldades, que são sempre, mas não, obviamente vimos as dificuldades como um estímulo a que nós possamos melhorar, obviamente, as nossas performances e, obviamente, que queiramos naturalmente agradar e satisfazer os alcançarenses. Mas no meio dessa dificuldade, às vezes alguma frustração que alguns dos elementos do Executivo podem sentir, há uma coisa inquestionável aqui na freguesia, que é o movimento associativo, que nos agrada bastante de sentir. E nós tivemos neste período, tivemos aqui aniversários de associações que nós tivemos presentes, que nós reconhecemos o seu valor, a importância da sua dinâmica, do vínculo que permite à terra, na transmissão dos saberes e da identidade deste território. É com enorme agrado que nós verificamos e que nós vamos acompanhando esse fluir desse movimento associativo nesta nossa freguesia. Dizer que, para além destas duas parcerias, tivemos também uma mais informal com a Associação Terras Dentro, num projeto de investimento ativo. Eu julgo que é um projeto Funcionarte, que também está obviamente, tomará velocidade de cruzeiro só no final do ano, mas já foi feito as formalidades iniciais. Obviamente que também tivemos algumas preocupações relativamente àquela questão da denúncia, do apontar o dedo às questões há pouco faladas, da falta de segurança, da falta de cuidados médicos, que obviamente se tem vindo a agravar, e portanto temos, desse ponto de vista, temos também a dizer aqui aos caríssimos eleitos e aos presentes, aos fregueses presentes, que estamos a aguardar por uma reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna relativamente à questão da falta de segurança. Nós já tínhamos tido reuniões prévias com os comandos territoriais. Infelizmente, o feedback que nos foi dado é que não havia novidades. Portanto, basicamente, houve quase que um reconhecimento de uma incapacidade. E nós, face a esse status quo, achámos que era importante fazer a queixa à tutela, propriamente. Portanto, e a tutela, que é melhor que o Ministério da Administração. Infelizmente, não recebemos qualquer resposta, não sabemos se iremos receber. Gostaríamos muito de falar com alguém do Ministério da Administração Interna para dizer que, e atenção, que é muito importante isto, porque não haja qualquer equívoco na percepção ou na lógica da crítica. A crítica é o governo na administração interna. Nós não criticamos a GNR. A GNR tem sim muitas dificuldades, tem sim capacidades operacionais. Nós somos absolutamente solidários com a GNR local, absolutamente solidários. Mas ela não tem capacidade para atuação.
E esse é a nossa dor, é o nosso desconforto, a nossa frustração. Do ponto de vista financeiro, de informação financeira, foi também enviado uma pequena informação, pronto, são apoios momentâneos, pontuais, ou alguns por atribuição por via de aniversários. Há aqui dois, um que não foi, não está na rubrica das contas deste período, mas obviamente foi entregue agora, que foi aos bombeiros. Nós fizemos um donativo de 500 euros aos bombeiros voluntários dentro do Alentejo por uma campanha de aquisição de uma nova viatura. E obviamente nós somos solidários com o nosso território, com o território do Conselho, e somos solidários absolutamente com uma corporação de bombeiros que ajuda também a freguesia de Alcáçovas. Portanto, não podemos ficar indiferentes a essas necessidades e ao apelo que nos fazem. E quando foi feito esse apelo, obviamente de forma modesta, mas nós não deixámos de dizer que sim. Obviamente estivemos também, e aqui também foi uma palavra especial de apreço à paróquia e à Sociedade da União Alcacevense, pela organização conjunta da Romeira do Espírito Santo, algo que também estava parado, tinha sido obviamente por vicissitudes que todos conhecemos, mas é sempre bom verificar que há uma recuperação desta dinâmica associativa, do fervor, neste caso, das pessoas que são crentes, dos cristãos que acompanham a devoção ao Espírito Santo. Portanto, obviamente que saudamos essa força associativa. Basicamente, foi as atividades, os apoios, as colaborações. Fizemos também uma visita, que não vai ficar por aqui naturalmente, porque há mais intervenientes na chamada arte chocalheira, mas começámos pela visita à fábrica de chocalhos Pardalinho, e obviamente fomos, e também já o Executivo sabemos que acompanha essa preocupação, para revitalizar o plano de salvaguarda da arte chocalheira, que é importantíssimo. Quer dizer, este é um produto, o nosso ex-libris, é aquilo que é o elemento cultural mais aglutinador da nossa freguesia, que é importante que ele fique e que ele seja devidamente valorizado. Naturalmente, a Junta de Freguesia de Alcácer já fez essas demarches junto do Executivo Municipal, já dissemos que estamos disponíveis para reunir com o Executivo, com esses agentes, com esses profissionais, com esses artesãos, inclusive com a Direção Regional de Cultura, porque estamos naturalmente interessados, empenhados em que essa valorização, essa revitalização se exerça. Portanto, estamos também com a arte chocalheira, naturalmente. Basicamente, era aquilo que me apraz dizer. Se houver algo mais por parte dos eleitos que queiram questionar, obviamente estamos ao vosso dispor. Obrigado, Sr. Presidente. Não quer falar já sobre a informação financeira? Que temos aqui outro documento também. Sim, quer dizer, informação financeira, portanto, do ponto de vista de... Está aqui como informação também. Sim, apesar de tudo, a situação financeira, pronto, antes de mais, informação dos apoios já está aqui. Nesta aqui, com licença, se me permitem, como podem ver, apesar destas dificuldades que nós vamos falando, as coisas decorrem conforme o expectável. Temos as receitas, só uma pequena elucidação. Aqui temos também aqui o nosso tesoureiro e também a nossa assistente técnica. Há alguma falha aqui, a minha, que me chamei a atenção, naturalmente, para benefício de todos os presentes. Nas vendas de bens e serviços correntes, estamos a falar, o valor está aqui na ordem dos 5.520. Isto tem a ver sobretudo com o contrato com o CTT. Com o contrato do CTT, alugueres, depois temos esta questão aqui das taxas. Há aqui alguns valores que provavelmente vão superar aquilo que estava previsto no início. Há aqui algumas receitas que provavelmente, estas receitas, que são receitas muito relativas, muito subjetivas, mas há a possibilidade de ter alguns valores a aumentar.
As vendas de bens de investimento, estamos a falar de sepulturas, não é, Maria Inês? As sepulturas. Temos mais ou menos a situação atual à data. Estamos só um bocadinho. Nosso Sr. Presidente, São muito importantes. se não se pode mudar esse nome. Vendas de bem de investimentos. Tenho assim de ser claro para vendas de sepultura. É um bem de investimento, é um imóvel. Investimento eterno. É um imóvel. Os herdeiros podem sempre vendê-lo. Ótimo. Não, os herdeiros podem sempre vendê-lo. Podem vender jazidos, podem vender terrenos. Antigamente pagava-se isso. Exatamente, pagava-se. E menor. Mas é Pronto, e mantemos sempre um saldo. ampliar a imagem? Está bem. Vamos lá ver. Vamos lá ver se eu consigo pôr isto tudo ali no ecrã. Não mais. Assim? Ok. Até parece que há logo mais dinheiro. Temos aquela questão que há pouco podíamos só. Isto atual não pode não. As despesas com o pessoal. Vamos lá ver, este é o princípio, não é? Sim. Depois, temos aqui a execução orçamental da Receita. Sim, sim. Aqui, já agora, só chama. Aquilo que se prevê que aconteça, estamos com rácios na ordem dos 39, sensivelmente 39% na execução da receita e com 31, salvo erro, na ordem de despesa. Está de acordo com o expectável, deveria rondar entre os 35. Também temos aqui outra questão, que é o segundo semestre, é aquele onde vai ser feito maior investimento, onde vai ser feita maior contribuição, maior despesa. Obviamente também este semestre também é essa a necessidade, é ver o que é que nós precisamos de fazer para o resto do ano e ver o investimento, esse mesmo investimento. E portanto vamos ter maior, por exemplo, no mês que vem, pagamento de subsídios, férias. Do ponto de vista da rúbrica das despesas vai logo disparar, portanto vai haver uma taxa de execução logo, só no mês que vem, logo muito superior àquilo que está na rúbrica atual. Portanto, desse ponto de vista, no nosso entender está tudo naturalmente com as contas auditadas, com a nossa contabilidade, sentimos que as coisas estão de acordo com aquilo que é o expectável, continuamos sempre com essa mágoa que temos um valor na ordem dos quase 70% de afetação ao pessoal. Portanto, essa é a nossa dor e provavelmente irá agravar-se até a solução melhor, porque estamos em vias de poder ter que fazer essa contratação externa para fazer face às necessidades de limpeza do espaço público. Aqui está o resumo daquilo que falou, que era os 39%, neste caso 38,86%. Sim, exatamente. Okay. Exatamente. Ok. Eu colocava mais, eu acho que era mais fácil qualquer dúvida que vós tenham. Não, era só se quisesse explicar antecipadamente alguma coisa. Então, está bem, obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-lhe só, antes de passar a palavra aos restantes, ia-lhe só pedir uma coisa, em termos das informações. O documento das informações está praticamente dividido em duas partes. A parte final, que eu acho muito mais esclarecedora, porque diz ali, por exemplo, visita à fábrica dos chocais de Pardalim para identificação das fragilidades, necessidades do cumprimento do plano de salvaguarda. Ou seja, nós sabemos para que é que serviu aquela visita. Mas lá atrás, por exemplo, reunião com o Executivo da Câmara, reunião com terras dentro, não diz para quê, nem o que é que foi, nem o que é que se foi tratado. Fica esse compromisso do Executivo. Exato. Ou seja, enviar a posteriori uma informação detalhada. Neste caso, eu percebi que a reunião eu ia perguntar, que é a reunião com o Executivo da Câmara, para que foi e o que é que surtiu de efeitos. Era isso que eu lhe ia perguntar. Já percebi antecipadamente que foi para negociar o protocolo. Entre vários temas, sim. Pronto, ok. Mas fica esse compromisso do Executivo de enviar... Pedia isso para que nós... aliás, eu sou muito
fanático da informação, acho que a informação resolve muitos problemas. É um que nos assistem. Exatamente. Não, mas eu próprio gosto, quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor, não é? E portanto ia pedir que na próxima... Ok, então tem a palavra. Estamos ainda no ponto... No ponto 3, no ponto 3. Eu depois eu vou passar a palavra aos eleitos para... Não, então está. Ok? Sim. Então, assim, pergunto aos eleitos se querem fazer alguma pergunta, ver alguma coisa esclarecida. Relembro que estamos num ponto de informação, não é para votar nada, não é para aprovar, não é para reprovar, mas é para ficarmos esclarecidos. Não tenha nada a perguntar? Então, Sr. Presidente, não houve dúvidas. Queres esclarecer mais alguma coisa? Não, vai ser então dos outros pontos. Pronto, ok. Então, passamos então ao ponto 4, proposta de aprovação da primeira revisão ao orçamento da Receita, que é para integrar o saldo da gerência anterior. Ou seja, quando se diz aqui gerência anterior, não é da gerência que acabou em outubro, é do ano que acabou em dezembro. Certo, Sr. Presidente? Ok. Agora tentar fazer um bocadinho maior. Já conseguem ver alguma coisa? Não. Só aqui, peço desculpa, aqui neste ponto, gostaria apenas de esclarecer os presentes. Sim, por exemplo, temos aqui, apesar de tivemos aqui um bónus, chamemos-lhe assim, sim, que está portanto, nesta rubrica Fundo de Financiamento de Freguesias, este acrescento, e na transferência de competências de lei, este acrescento. Portanto, sensivelmente houve este adicional, o somatório de verba, sim, perto de 20 mil euros. 20 mil euros, sim. Que obviamente para nós foi uma bufada de ar fresco face a alguns compromissos e naturalmente às despesas que temos vindo a ter. Isso foi já de acordo com o Orçamento do Estado? Não, ele ainda foi aprovado muito recentemente, ou é já isso? É já, não é? Eu acho que sim, eu acho que já, é já o adicional já foi com a aprovação, okay, porque era aquilo que estava expectável até o orçamento tinha ficado, a contabilidade tinha verificado que havia esta possibilidade. Foi aquilo que aumentou sim, as... sim. Pronto, isto do ponto de vista da receita, houve também um aumento, uma atualização da coparticipação de eleitos em regime de meio tempo, que é o caso. Que vem diretamente do Orçamento de Estado. Vem do Orçamento de Estado e não onera o orçamento da freguesia. Basicamente é isto. Depois da parte da despesa, portanto, gostaria também de fazer aqui alguns esclarecimentos. Está bem. Então, senhores eleitos da Assembleia de Freguesia, pergunto se sobre este ponto, a alteração orçamental da Receita, que serviu aqui não só para integrar o saldo que veio do ano anterior, mas também para corrigir o valor a ser transferido do Orçamento de Estado, por duas razões. Uma, porque o próprio Fundo de Financiamento das Freguesias foi alterado para um valor superior, e outra, porque foi pedido a comparticipação para eleito em regime de meio tempo, que se não houver eleito em regime de meio tempo, não vem essa transferência do Orçamento de Estado, havendo, é o Orçamento de Estado que transfere essa data. É isto, não é, Sr. Presidente? Obviamente, temos aqui a rubrica maior, que é aquilo que deriva, que resulta do saldo anterior. O saldo anterior são 69 mil. Que é incorporado. Ou seja, do ano passado para este ano passaram 69 mil. Alguma pergunta? Se não tiverem nenhuma pergunta, eu vou pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, que é a alteração do orçamento da despesa, do PPI e do PPA. Muito obrigado. Nesta questão aqui, obviamente há maiores alterações, porque obviamente há retificações que nós temos que fazer das despesas, fruto das necessidades que vamos tendo no momento. E vocês devem verificar que há, por exemplo, decorre da própria organização da Semana Cultural, temos um exemplo muito concreto: vigilância, os espetáculos, transporte,
Portanto, há uma série de ofertas várias por convidados que cá estão. Portanto, há aí, naturalmente e imediatamente, um reforço de algumas rúbricas. Temos também alguns reforços importantes para nós, nomeadamente associados à compensação aos funcionários, por exemplo, de pagamento de horas suplementares. Nós gostaríamos muito de, no próximo mês, começar a pagar, porque foi feita essa proposta. Portanto, o Executivo falou com todos os funcionários e, obviamente, numa norma que definiu com cada um de quais eram as necessidades e a questão do banco de horas, a questão de algum pagamento em suplementares. Portanto, fizemos um apanhado geral, porque, obviamente, queríamos, de certa forma, moralizar o que estava para trás. Havia uma série de situações que estavam muito pendentes, havia depois também nos criava entropias do ponto de vista da organização, de tempo de disponibilidade e, portanto, era importante isso ficar mais afinado. Estamos a crer que a partir do mês que vem isso já vai ficar dessa forma, portanto, mais claro para todos e, portanto, obviamente entendemos que isso terá benefício para os funcionários, terá também para a organização da Junta, mas permitirá que os sintam mais motivados e, naturalmente, mais tranquilos daquilo que são expectativas, ou seja, eu já sei com o que é que podem contar, e isso também é importante. Portanto, há essa previsibilidade. E, naturalmente, temos aqui alguns desafios, porque há aquelas questões também associadas ao pagamento de alguns, nomeadamente a questão do subsídio de penosidade e salubridade. Estamos a discutir essas questões. Isso, obviamente, também exige alguns reforços de algumas rúbricas. Temos também as questões das mondas químicas, temos as questões... eu tinha aqui só um pequeno... Peço desculpa, só que eu tinha aqui mais um. Bom, não interessa, era o que nós temos. Nós temos algumas rúbricas que, obviamente, teriam necessariamente que ser reforçadas. E fizemos, e como podem os caros eleitos constatar, houve alguns reforços, nomeadamente face a algumas situações concretas que nós necessitaríamos de reforçar. Sr. Presidente, podia subir um bocadinho, se faz favor. Até que página? Para a anterior, sabe? Essa aqui. Ok. Podem haver sempre, nas inscrições dos reforços, os valores que estão alterados relativamente aos valores iniciais, portanto... Sim, eu estive a verificar, eu pessoalmente estive a verificar os valores todos. Portanto, se tiverem alguma dúvida... No fundo, Sr. Presidente, por exemplo, uma das que teve um grande reforço foi aí a aquisição de bens de capital, com 35.700 euros, não é? Mas, no fundo, só para dizer que o orçamento... Desculpa, já estou para aqui a fazer asneira, já não sei o que é que fiz, mas... foi aqui. A verdade é que o orçamento estava inicialmente com um valor global de 304.000 euros, foi aumentado aqui em 95.000 euros, portanto passou para 399.000 euros, com esta alteração. Posso interrompê-lo, desculpa, estava-me aqui a acordar uma coisa que acho que é importante também dizer. Um dos exemplos importantes da alteração ou do reforço das rúbricas, por exemplo, é a questão dos parques infantis, ou da rúbrica que associa... Foi aquilo das obras que eu estava... Sim. Por exemplo, nós inicialmente não estávamos a contar, em dezembro último, não estávamos a contar foi esse tipo de investimentos. Obviamente sabemos do desmantelamento do parque infantil da escola e já no nosso tempo, com a colaboração do Executivo Municipal, foi desmantelado porque o Executivo Municipal disponibilizou-se para nos ajudar do ponto de vista físico, logístico, para nos ajudar. Fizemos também o desmantelamento do parque das Lajes. O nosso compromisso é pelo menos ter um desses dois parques até ao final do ano. E obviamente a nossa prioridade vai para a escola. Como devem calcular, achamos que é mais importante adequar e criar um novo parque na Escola Básica de Alcáceres. Portanto, este é um exemplo de uma necessidade que foi identificada já no decurso do ano como uma urgência e que obrigou a um reforço específico dessa rubrica que o Sr. Presidente acabou de anunciar. Ok. Obrigado. Obrigado. Algum dos eleitos tem perguntas a fazer? Quer ver alguma coisa esclarecida sobre o porquê é que o reforço vai para uma rúbrica, não vai para outra? Podem perguntar.
O Sr. Presidente responderá. Se não quiserem perguntar, eu passo à votação. Ninguém quer perguntar, então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6, que é a aprovação do memorando de entendimento com a Universidade de Évora. Que eu estive a ler hoje, eu não tinha lido. É este. Sr. Presidente? Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este foi um desiderato inicial deste Executivo, era aprofundar as relações institucionais com várias entidades, que nos permitem, de certa forma, mitigar aquilo que há pouco falámos, que era o da desertificação do interior. E muitas vezes a falta de recursos ainda promove mais o abandono. E daí também nós temos há pouco falado da importância do associativismo local na dinamização do nosso território. E por isso mesmo achámos que era fundamental falar sobre entidades que podiam dar o seu know-how e acreditar que dessa forma alavancasse ainda mais o nosso território. Este é um desses exemplos. O exemplo do protocolo que aqui está, um memorando de entendimento, pretende sobretudo, a ideia inicial, confesso-vos, era sobretudo ter como foco a questão ambiental, muita questão ambiental, a questão do turismo e a capacidade económica por via do turismo e também a valorização do património edificado e arqueológico. Obviamente, nas primeiras conversas que tivemos com os responsáveis do gabinete de protocolo, saltou logo uma panóplia de outras capacidades. E o que nós queremos é exatamente isso, é valorizar o nosso território, ver aquilo que é do ponto de vista da chamada sustentabilidade, aquilo que podemos trazer de valor acrescido, naturalmente sempre com um foco importante na questão económica, não sendo o topo da necessidade ou o topo do objetivo, mas obviamente é sempre um valor muito importante, porque cria riqueza na nossa freguesia. E, portanto, exemplos concretos, poder fazer um levantamento, isto já foi aflorado, obviamente ainda vai ser, naturalmente, só para vocês terem uma ideia, um retrato ainda geral daquilo que se pode potenciar com este protocolo no âmbito, por exemplo, ambiental, aproveitar e fazer um levantamento aprofundado da fauna e da flora da Ribeira de Alcáçovas. E, obviamente, dessa forma, criar roteiros para caminhantes, informação vária do ponto de vista técnico-científico, conhecimento, publicação de livros, de folhetos, de brochuras. Do ponto de vista, por exemplo, do património arqueológico, a criação de um campo arqueológico na nossa freguesia, que permitia que estudantes do curso de Arqueologia ou do curso de Património Cultural ou até dos cursos de mestrado pudessem vir aqui e dar a sua, num processo simbiótico, ou seja, eles dão e recebem, portanto, eles dão muito da sua capacidade para fazer identificação de sítios de valor arqueológico importante e naturalmente também reconhecem e também recebem naturalmente essa experiência que lhes fará certamente um bom percurso na sua carreira profissional. E portanto tentamos fazer tudo isto com, para nós, a única Universidade do Alentejo, uma universidade com enormes garantias do ponto de vista de mérito, de conhecimento e portanto achamos que isto era muito importante para alavancar a nossa freguesia. E nesse sentido é que colocamos aqui à vossa consideração e ao vosso sufrágio este memorando de entendimento, de forma a que possamos acrescentar valor à nossa freguesia e ao nosso território. Muito obrigado. Sr. Presidente, obrigado. Antes de passar a palavra, queria só fazer uma pergunta. Eu estive a ler o memorando de entendimento e já vi que há muitas ideias, mas também vi aqui uma coisa que é, se passar um ano sem que haja coisas concretas de colaboração, pode acabar o protocolo imediatamente. Também vi que houve aqui o cuidado
o protocolo esticar até às próximas eleições autárquicas, ou seja, acabar obviamente está bem pensado, porque não sabemos quem vem a seguir e quem vier pode ter outras opiniões. Mas em relação a esta questão do protocolo poder terminar ao fim do ano, se não houver nada em concreto, a pergunta que eu faço é se já há dessas ideias todas uma em concreto para, durante o próximo ano, neste momento, e temos aqui uma situação que está assim, eu aqui queria ter algumas reservas, porque obviamente isto tem a ver com propriedade particular, mas obviamente há um sítio em concreto que está a ser já estudado, um sítio com enorme potencial arqueológico e até patrimonial, edificado, mas obviamente sendo uma propriedade privada é complicado sem a prévia autorização e o compromisso do proprietário para tal. Mas podemos dizer-vos que temos inclusivamente já propostas de trabalho de geofísica da parte dos técnicos da Universidade de Évora, que seria até uma mais-valia extraordinária para o proprietário. Agora, está à nossa responsabilidade executiva e universidade sensibilizar o proprietário para as mais-valias que isto pode trazer assim. Estamos a ver o que é preciso fazer, mas para já o foco principal é este, mas obviamente há mais possibilidades. Eu li aqui também, por exemplo, parcerias em projetos, e neste caso candidaturas a projetos em que a universidade possa ser parceira, podia já estar aí alguma coisa na mão? Para já não, mas obviamente que isso ficou logo como previsto, como na calha, como era importante para nós, obviamente, e também desafiar todos os eleitos e os presentes a que qualquer iniciativa que possam entender que ser válida no âmbito deste protocolo, façam-nos chegar, que naturalmente acolheremos com agrado. Caríssimos eleitos da Assembleia de Freguesia, alguém tem perguntas a fazer? Não há dúvidas? Se não há dúvidas, vou pôr este memorando de entendimento, ou esta proposta de memorando de entendimento, a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao último ponto da ordem de trabalhos, que é o protocolo de colaboração com a Science Science Retreats. Pronto. Diz que os ingleses nunca sabem ler uma palavra antes de ouvir, e neste caso eu também estava aqui com dificuldade com esta. Projeto Além Risco, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. As folhas são bom, mas não é necessário. Sobre este protocolo, esta parceria é muito mais concreto em termos não é tão complexo, não é tão exigente, mas sobretudo mais uma vez com as questões ambientais e com a possibilidade de nós podermos ter alguns programas, alguns projetos, nomeadamente de reflorestação do espaço urbano de Alcáçovas. Obviamente nós também queremos integrar o município nesta iniciativa, é importante, mas obviamente esta parceria é entre estas duas partes. Posso dizer que isto estava, para além destas questões, por exemplo, exemplos concretos, ações de sensibilização junto das escolas, junto dos municípios ou dos fregueses em geral, algumas questões didáticas, ações de reflorestação, limpeza de espaços verdes, por exemplo, medição das temperaturas. Por exemplo, há pouco tempo a Junta de Freguesia colocou na sua página a diferença que há entre espaços ou entre uma estrada que está todo o tempo do dia sem qualquer proteção, portanto está a receber a ação direta dos raios solares, e o chão que está protegido por copas de árvores, em que a redução térmica é extraordinária, é brutal. E isto tem um impacto em variedíssimas dinâmicas do nosso território, dos nossos espaços urbanos. E, por exemplo, uma das coisas que estava previsto, caso este protocolo seja aprovado, é no mês que vem fazer-se um ensaio no Rio de Alcáçovas com esse tipo de exemplos. Escolher 2, 3 pontos da vila, uns com espaços protegidos por copas de árvores e outros espaços sem qualquer proteção verde, para ver, para medir, para oferir dessas diferenças. E obviamente isto tem uma componente muito pedagógica, muito sensibilização, mas obviamente também nós temos essa intenção de reduzir o impacto térmico, sobretudo num território como o nosso, que tem imenso calor.
tem uma estação de verão muito prolongada, cada vez com temperaturas mais elevadas, em que possamos reforçar, portanto, coberto vegetal. Há algumas zonas que foram, e ao quase até temos bastante espaços verdes, que é essa a exigência nossa, mas obviamente também há outros espaços que podiam estar mais bem protegidos desses guardiões do ambiente, e obviamente o protocolo com esta empresa, com esta associação, aliás, esta associação, ela já informalmente foi apoiante da Junta de Freguesia quando fizemos uma ação de campanha de florestação. Portanto, agora foi uma forma de tentarmos formalizar isso e permitir desta dinâmica, desta formalidade, que surjam outras possibilidades. O objetivo que é consequente é isso mesmo, portanto, é ter uma valorização da dinâmica ambiental na freguesia de Alcáçovas. Okay. Já vi que este projeto tem financiamento garantido aí através da Fundação Gulbenkian, não sei se querem fazer alguma pergunta sobre o assunto. Caríssimos eleitos? Não? Ninguém quer fazer perguntas, portanto, vou pôr também este protocolo de votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e temos esgotado a ordem de trabalhos da Assembleia de hoje. Agora a seguir vamos ter a leitura da minuta da ata. Antes disso, fazer um agradecimento à Câmara Municipal de Viana do Alentejo, que disponibilizou os meios audiovisuais para a gravação da sessão, e ao técnico, obviamente, que esteve aqui presente e vai facilitar depois também muito a feitura da ata, porque é uma coisa diferente estar a escrever e ir recorrendo do que as notas que aqui são tiradas. Inês, quando tiverem condições, depois diga. Entretanto, chegou mais uma pessoa do público, António Manal. Só uma explicação, agora não vou passar a palavra ao público, porque o regimento da Assembleia só prevê no início da sessão. Houve aqui já uma proposta no início de uma pessoa do público também, de que o regimento fosse alterado, mas entre os eleitos da Assembleia, que é quem compete fazer esta alteração, ainda não houve nenhuma proposta de alteração do regimento, portanto, ou havendo, obviamente nós faremos disso público também. Tornaremos pública essa alteração. Inês, queres esperar um bocadinho? Estou já mesmo a terminar. Pronto, ok. No dia 22 de junho de 2022, pelas 21 horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcáçovas em sessão ordinária na Junta de Freguesia de Alcáçovas, tal como previsto na Lei número 1A de 2020, 19 de março, com as alterações introduzidas no descrito do número 5 do artigo 3º da Lei número 28 de 2020, de 28 de julho. Os pontos constantes da ordem de trabalhos foram os seguintes. Número 1. Proposta da aprovação da ata em minuta no final da sessão. Número 2. Aprovação da ata da sessão do dia 29 de 4 de 2022. Número 3. Apreciação da informação escrita sobre a atividade da Junta e situação financeira. Ponto número 4. Proposta de aprovação da primeira revisão ao orçamento da Receita para a integração do saldo de gerência anterior. Ponto número 5. Proposta da aprovação da primeira revisão ao orçamento da despesa, PPI e PPA para a integração do saldo de gerência anterior. Ponto número 6. Aprovação de memorando de entendimento com a Universidade de Évora. Ponto número 7. Aprovação de protocolo de colaboração com a Science Retreats, promotora do projeto Além Risco. O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão e procedeu à verificação das presenças. Estiveram presentes os seguintes vogais: João Luís Batista Penetra, que presidiu, Dora de Jesus Fura Lima, Flarbela da Conceição Batalha Lopes, Telmo Miguel Ferreirinho Seco, Marta da Silva Fialho, Luís Miguel Remorim Banha, Paula Margarida Leal Calca, Carla da Esperança Canelas Merca, Luís Felipe Grosso da Eira.
Em representação da Junta de Freguesias estiveram presentes o Sr. Presidente Frederico Miguel Claudino Nunes de Carvalho, a Sra. Secretária Maria Bárbara dos Santos Matadinho, bem como o Sr. Tesoureiro Mário Gonçalo Borgrave. No período antes da ordem do dia, interveio a eleita Dona Florabella Lopes, o eleito Luís da Eira, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. António Mendes, o Dr. António da Costa da Silva e a Sra. Vice-Presidente do município de Viana do Alentejo, a Dona Paula Neves, como público. Primeiro ponto. Proposta de aprovação da ata em minuta no final da sessão. Deliberou-se por unanimidade de aprovar a ata em minuta no final da sessão. Segundo ponto. Aprovação da ata da sessão do dia 29 de 4 de 2022. Interveio o eleito Telmo Ferreirinho Seco. Submetida à votação, foi aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Terceiro ponto. Apreciação da informação escrita sobre a atividade da Junta e situação financeira. Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esclarecendo alguns pontos do documento. Interveio ainda o Sr. Presidente da Assembleia. Quarto ponto. Proposta de aprovação da primeira revisão ao orçamento da Receita para a integração do saldo de gerência anterior. Interveio o Sr. Presidente da Junta, prestando alguns esclarecimentos sobre o documento. Interveio ainda o Sr. Presidente da Assembleia. Posto a votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. Quinto ponto. Proposta de aprovação da primeira revisão ao orçamento da despesa, PPI e PPA, para a integração do saldo de gerência anterior. Interveio o Sr. Presidente da Junta, com esclarecimentos sobre o documento. Interveio o Sr. Presidente da Assembleia. Posto a votação, foi o documento aprovado por unanimidade. Sexto ponto. Aprovação de memorando de entendimento com a Universidade de Évora. Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, explicando o conteúdo do protocolo. Foi feita também a intervenção pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. Posto a votação, este ponto foi aprovado por unanimidade. Sétimo ponto. Aprovação do protocolo de colaboração com a Science Retrades, promotora do projeto Além Risco. Foi feita a intervenção por parte do Sr. Presidente, dando introdução ao protocolo. Posto o mesmo a votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a debater, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia encerrou a sessão às 22h24 do dia 22 de junho de 2022, tendo sido submetida à votação a minuta da ata relativa à presente sessão. Foi aprovada. Vamos ver agora. Pois. Antes da votação, está tudo bem ou querem ver ali corrigido alguma coisa? Recordo que isto é só a minuta, não é? Não é ata. Está tudo bem? Então vou para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Que é para também ser de acordo com os pontos.